Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, receba um grande abraço. Eu te desejo um dia maravilhoso e hoje a nossa reflexão está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. E hoje a nossa gratidão é pela vida das pessoas que estão em nossa volta e que nos ensinam, nos inspiram, nos abençoam. Eu falo isso porque estive no encontro dos pastores e ouvindo o pastor Wellington, pastor da Igreja Batista Monte Oreb, eu fui muito edificada pela palavra dele sobre esse texto que está em Lucas 8, a partir do versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens?" E eles lhe obedeceram. Jesus acalma qualquer tempestade e é nossa grande garantia de segurança. Os discípulos, frente à realidade do barco se enchendo de água, eles perderam a fé. É como nos diz o versículo de número 25. "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. E imaginaram que Jesus seria pego de surpresa e assim acabariam todos como vítima das circunstâncias. O que Jesus queria que os discípulos fizessem? Muitos deles eram experientes pescadores exatamente nesse mar. Ou seja, essa tempestade era realmente perigosa. A bronca foi por causa de uma fé que não aguenta tempestades. Pensando nas tempestades pelas quais nós temos vivido ultimamente, não é? Pensando bem tudo que nós temos passado com as lutas desde o início do ano de 2022, com enfermidades, também com uma inflação altíssima e com os resquícios de uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, mas que já chegou aqui, porque com a variação do preço da gasolina, mexeu com tudo o que está ligado à alimentação, à importação, à exportação, enfim. E nós estamos aqui, muitas vezes, percebendo que o barco está realmente diante de uma circunstância completamente adversa. E a nossa impressão é que nós vamos ser vencidos pelas circunstâncias adversas que estão em nossa volta. Uma palavra que me abençoou muito, que o pastor Wellington falou hoje, ele citou todas as circunstâncias adversas, tudo aquilo que está nos causando temor, aquilo que está nos causando pavor, insegurança, enfermidade, todos os obstáculos pelos quais nós temos que enfrentar a nossa sobrevivência do dia a dia. E aí nós temos mais um agravante, que quem poderia resolver a situação está dormindo. Parece desesperador. Olhando para uma circunstância como a que nós estamos vivendo, que você não vê uma saída, ou que pode ter uma saída, mas não parece que será hoje, nem amanhã, nem depois. E aí quem poderia resolver a situação está dormindo e aparentemente parece que não se importa. Mas é só aparentemente, porque mesmo dormindo, Jesus estando no nosso barco, ele pode sim resolver a situação de obstáculo que nós estamos submetidos. E eu queria trazer essa palavra
porque hoje meu motivo de gratidão é por ter ouvido a voz de Deus através da vida do pastor Wellington. E eu fico muito feliz da forma como Deus é especialista em nos acordar, em nos abençoar e também em nos animar, nos encorajando com a bênção que é ter pessoas ao nosso lado e que os discípulos tinham uns aos outros e que eles também tinham Jesus ali no barco. E Jesus acordou, foi acordado por eles. Como nós ouvimos aqui anteriormente, uma fé que não sobreviveu às circunstâncias adversas, como nós ouvimos anteriormente, e nós sabemos que quando as adversidades chegam, as circunstâncias contrárias chegam, a nossa fé é provada e muitas vezes ela é reprovada, e o que nos anima é saber que Jesus nos repreende, mas ele nos repreende com amor. Como ele pôde dizer no versículo 25 aos discípulos, ele disse: "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é esse, que até aos ventos e às águas dá ordens e ele lhes obedece?" Eu pude me alegrar hoje, porque essa frase saltou aos meus ouvidos, que quem podia resolver aquela situação estava dormindo. Pode parecer que para a sua vida também quem precisa acordar e te socorrer está aparentemente dormindo, indiferente. E não é verdade. O nosso Deus não é um Deus que não se importe. O nosso Deus é um Deus que se importa, que se faz presente, que participa, que cura, que salva, que transforma, que restaura, e que na hora certa ele vai entrar com as providências necessárias, porque ele tem cuidado de nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco, ele se importa e ele tem um compromisso pessoal com a sua palavra para fazê-la cumprir-se tanto na nossa vida como também na vida das pessoas que estão em nossa volta. Eu caminho então agora para a conclusão do áudio, agradecendo ao pastor Alisson também, sua esposa, toda a sua equipe, todos aqueles e aquelas que têm estado conosco no cuidado com os pastores, no cuidado com as lideranças da nossa cidade, do nosso país, agradecendo com o coração cheio de gratidão por causa do encorajamento, da força e do uns aos outros, e de agradecer de coração toda a ação que tem sido levantada nesse sentido. Gratidão a todos e gratidão também ao nosso Deus, que não nos despreza, não nos abandona e que está olhando por nós, nos direcionando em todo o tempo e em cada dia. Muito obrigada a todos, obrigada, Senhor. Nós agradecemos de todo o coração e pedimos a tua bênção, a tua proteção e o teu cuidado sobre todos nós. Continue nos acalmando, nos ajudando e nos direcionando. Abençoe as igrejas, abençoe os pastores, as pastoras, suas famílias. Nos ajuda, Senhor, a andar na tua presença. Muito obrigada por tudo e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio então um abraço carinhoso e a convicção de que Deus permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.